Bom, já foi dado aqui, né, podemos iniciar, então vamos lá. Bom dia, versão 2021 do Seminário de Projetos Educacionais, CPEDUC 2021, evento voltado para a discussão sobre o ensino da graduação e educação básica, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da UFPA, PROEG. Nessa mesa virtual, que vai dialogar sobre experiências formativas em artes na educação profissional na UFPA. Temos dois convidados, o professor Dr. Carlos Augusto Vasconcelos, diretor da Escola de Música da UFPA, e professor mestre Tarek Coelho Alves, coordenador dos cursos técnicos da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Nessa dinâmica desta mesa, iremos começar com o professor Carlos Augusto Vasconcelos Pires, possui doutorado e mestrado em música, composição musical pela Universidade Federal da Bahia e bacharelado em música, piano, pela Universidade do Estado do Pará. É professor efetivo da Escola de Música da UFPA desde 2006 e foi professor do bacharelado em música da Universidade do Estado do Pará, em convênio com a Fundação Carlos Gomes, no período de 2005 a 2006, e do Instituto Estadual Carlos Gomes, de 2002 a 2006. Atua como professor de composição, disciplinas teóricas e percepção, e como compositor e correpetidor. Professor Carlos, o senhor terá entre 20 e 25 minutos para fazer sua exposição. Fique à vontade, a palavra está com você. Bom dia. Primeiro eu pergunto se vocês estão me ouvindo, né? A conexão sempre pode gerar algum problema. Estão ouvindo? Normalmente? Ok, perfeito. Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Dori Edson pelo convite e cumprimentar a professora Cimei, né, na mediação, professor Tarek, e a todos os que assistem. Destacar a importância, né, dessa participação da educação profissional, né, com foco naquilo que é desenvolvido nos cursos técnicos, né, da Universidade Federal do Pará, o que me parece que é algo de novo, né, e pedir licença para fazer um compartilhamento aqui de tela, porque eu fiz um pequeno grupo de slides para orientar a fala aqui e ajudar na organização, né, do que vai ser compartilhado. Pois bem, então a temática da mesa, né, conforme conversado com o professor Dori Edson, era de experiências formativas em arte na educação profissional da UFPA. E até por uma questão de domínio de tema, né, por razões óbvias, portanto, né, eu preferi afunilar isso ainda mais para tratar especificamente, na minha fala, das experiências formativas nos cursos técnicos da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. E me parece que isso, inevitavelmente, traz à baila a própria questão da existência de cursos técnicos na Universidade Federal do Pará, que é algo que é pouco conhecido, e justamente por conta disso, eu gostaria de iniciar exatamente situando a educação profissional técnica de nível médio na UFPA. Claro que vai ser algo muito superficial, apenas para dar uma ideia dessa situação, mas eu acho que é absolutamente necessário. Pois bem, o fato é que, como é de conhecimento daqueles que procuram entender algo da educação nacional, que nós temos níveis de ensino diferentes, né, e modalidades de ensino diferentes. Os níveis têm a ver exatamente com a educação básica, a educação superior, né, e dentro delas, né, suas respectivas diferenças, né, ensino fundamental, ensino médio, por aí vai. E modalidade é especificamente, coloquemos assim, o tipo de abordagem, né, que aquele tipo de formação ou curso oferece. E a educação profissional é um desses tipos. Sem entrar, até por questões de tempo, né, exíguo e tudo mais, sem entrar em questões mais profundas sobre isso, a gente precisa apenas destacar que, enquanto modalidade, a educação profissional existe e ela tem como finalidade principal uma formação que dialogue de maneira mais direta com o que se convencionou chamar de mundo do trabalho, tá certo? Então, o que acontece? A Universidade Federal do Pará
para além dos cursos superiores, também oferta educação básica, né? E dentro da educação básica, ela oferta a educação profissional técnica de nível médio, através de duas escolas, a Escola de Teatro e Dança e a Escola de Música, tá certo? Essa oferta não é recente, essas escolas todas, né, foram criadas, né, as escolas que ofertam educação básica e educação profissional foram criadas todas ainda na década de 1960, né, mas apesar disso e pela natureza óbvia, né, de uma instituição de ensino superior, de certa maneira não há um conhecimento tão claro da existência desses cursos. E é exatamente nesse contexto que a escola de música atua de maneira prioritária, né? A escola de música, na verdade, ela inicia, como eu acabei de falar, na década de 1960, como um centro de atividades musicais. Ela surge a partir da solicitação de alguns grupos que vieram da época do Conservatório Carlos Gomes, né, e que precisariam continuar suas atividades, né, e solicitam do reitor à época que as abriga, e daí inicia um centro de atividades musicais, posteriormente transformado, né, num serviço de atividades musicais. E mais recentemente, já na década de 1990, né, ela assume essa nomenclatura, essa terminologia, né, de Escola de Música da Universidade Federal do Pará, quando começa a ofertar de maneira mais regular e de acordo com as normas então vigentes, né, os cursos técnicos de nível médio. Inicialmente, essa escola estava vinculada ao Núcleo de Artes, posteriormente ao Instituto de Ciências da Arte, e hoje a Escola de Música existe como uma unidade, né? Ou seja, nós temos uma estrutura que equivaleria ao de um instituto, né? E desde 2019, essa situação. E é essa a situação da Escola de Música no contexto da Universidade Federal do Pará, uma unidade acadêmica dedicada à modalidade de educação profissional, né, e que, no momento, oferta cursos técnicos de nível médio de maneira exclusiva, mas existem projetos para que a gente desenvolva essa educação profissional, como eu falei, que é uma modalidade também no nível superior. A outra questão necessária ainda de contextualizar, para que a gente possa então falar das experiências formativas, é da própria situação da escola de música na relação que ela tem com o ensino de música em geral. A maior parte das escolas públicas de música, por questões históricas, acabou se constituindo, né, como se fossem conservatórios de música, né? Esse termo conservatório é bastante conhecido de todos nós, né? É um tipo de instituição que inicia, né, na Europa há vários séculos, né, inicialmente não como uma instituição de música, mas como uma instituição cuja principal finalidade seria a de conservar especialmente as crianças, né, inicialmente do sexo feminino, né, que por alguma razão, né, eram órfãs ou que precisavam, né, viver sós, e aí essas instituições recolhiam essas crianças, davam a elas a proteção necessária. Com o tempo acabou se constituindo devidas ao tipo de formação que se oferecia a essas crianças também, né? Mas depois, em desenvolvimento, acabou se focalizando muito mais nessa parte do ensino de música, e especialmente a partir do século XIX, com a constituição do Conservatório de Paris e de uma estruturação e concepção mais claras, a gente começa a ter esse instituto do conservatório, né, que por razões diversas também, né, e principalmente por conta da nossa posição, né, como nação periférica, né, que sofre sempre a influência colonial mais forte, acabamos adotando isso também, né, e o Brasil passou a ter também seus conservatórios. Belém, inclusive, tem o terceiro conservatório mais antigo, né, conservatório de música mais antigo do Brasil, que é o Conservatório Carlos Gomes, né, mas basicamente, até a partir desse pequeno histórico, né, existe uma vinculação muito clara desse ensino conservatorial com algumas metas, com alguns objetivos, com algumas metodologias que são típicas, né, de práticas musicais europeias, né? E esse é o contexto no qual surge também a Escola de Música na Universidade Federal do Pará, vinculada a certos valores, né, já bem estabelecidos, né?
No entanto, né, a escola de música em particular, antigo SAM, antigo CAM, né, ela sempre fugiu um pouquinho dessa regra, né? Ela era meio que um conservatório, mas ela procurava também alternativas, né, formativas, de tal maneira que a gente pudesse dar conta, né, de outras demandas que que são localizadas, né, regionalmente, né? E principalmente considerando também atualmente a questão da missão da UFPA, né, da relação obrigatória e transformadora que ela deve ter com a nossa realidade, de alguns anos para cá, já desde a época em que ela se constituiu como escola de música, né, progressivamente ela vem tentando migrar dessa perspectiva mais fechada, né, do ensino conservatorial para uma perspectiva mais aberta, abrangente, mais ampla, né? E esse é o contexto no qual nós nos situamos hoje, no contexto do ensino da música. A Escola de Música da UFPA não é um conservatório em sentido típico. Ela é alguma coisa que pretende ser diferente disso, que pretende dialogar de maneira talvez mais intensa e aberta com a realidade que a cerca, né? E isso, obviamente, não é uma coisa tão simples, por mais óbvia que seja, uma vez que os processos formativos, né, e aí novamente não, e aí a gente faz o vínculo, né, com a temática de hoje, os processos formativos aos quais nós, como professores hoje, nos submetemos, são processos diferentes. Então a gente vive um constante processo de transformação e revisão daquilo que fazemos, né, para conseguir construir algo que seja válido e de interesse para a nossa realidade atual. E aí, bem, já entrando especificamente na questão das nossas experiências, eu coloquei esse primeiro slide como experiências 1.0, né? Eu gostaria de apresentar exatamente aquilo que tem sido discutido e proposto na escola nos últimos anos, sem nenhum demérito para aqueles que nos antecederam, que também colaboraram muito para que nós atingíssemos a posição que nós temos hoje, né? E alguns desses elementos são exatamente uma transformação no currículo. Nós temos, de alguns anos para cá, tentado transformar a nossa estrutura curricular de tal forma que ela represente uma ampliação de concepções e uma relação mais direta com a nossa realidade local. Isso também automaticamente traz a necessidade de ampliação de repertório. Aqui eu falo de repertório no sentido musical mesmo. Se até poucas décadas atrás o repertório admitido, né, e que deveria ser trabalhado em qualquer escola de música era aquele repertório de base europeia, né, e mesmo quando se tratasse do repertório brasileiro, era aquele reconhecido a partir de um certo tipo de cânon, influenciado diretamente, né, por essa visão europeia. O fato é que, nos dias atuais, a gente vem transformando isso na escola, abrindo o máximo possível, né, a abrangência de repertório. São coisas que podem parecer, até para quem não vive a nossa realidade, algo até um pouco surpreendente, mas só a partir agora já da metade dessa década de 2010 que a gente passa a abranger oficialmente, né, e a desenvolver cursos relacionados com aquilo que a gente chama genericamente de música popular, que é essa prática da música urbana, envolvendo as manifestações típicas já, né, da segunda metade do século XX, não só no mundo, como rock and roll, blues e tudo mais, mas também no Brasil, a MPB em geral, e no Pará, o brega e outras manifestações, né? Só a partir daí a gente começou a inserir de fato de maneira estruturada, mas faz parte desse processo. O outro ponto é a relação com a pesquisa e extensão também. Todos nós, né, sabemos que existe uma perspectiva de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, né, sendo todos eles, de alguma maneira, parte também de um processo não apenas de produção de conhecimento, mas de constituição desse conhecimento, de reprodução dele, de crítica, discussão e, portanto, de um processo formativo, né? Então, a escola também tem tentado articular essas três dimensões, né, do ensino, da pesquisa e extensão e tentado estimular, né, a consolidação, especialmente da pesquisa, né, nas suas práticas, né, tanto que agora, em 2020, nós conseguimos finalmente
pela primeira vez também apresentar um edital próprio nosso, dentro, né, interno da escola, edital de bolsas de iniciação científica, edital de bolsas de iniciação, a extensão, bolsas de extensão, né, da própria escola, o EBIC e EBEX, como chamamos, né, de tal maneira a tentar fomentar esse desenvolvimento, e finalmente fazer uma relação também mais direta entre a formação que nós oferecíamos, né, que continuamos oferecendo, e a realidade com a qual o futuro profissional de música vai lidar. Isso também pode parecer um tanto estranho, né, mas devido a essa influência do modelo conservatorial, é muito comum que algumas escolas se atenham a um certo tipo de repertório, a um certo tipo de modelo, e isso acaba também promovendo um diálogo exclusivo com um certo tipo de atuação profissional, né? E a gente também tentou expandir isso e estabelecer um processo de relação mais intensa com o contexto de exercício profissional da música, né, nos dias atuais, inclusive tendo também consequências no currículo. Nós não tínhamos, por exemplo, o equivalente a um TCC nos cursos técnicos da escola até pouco tempo, e agora temos, e esse TCC está diretamente relacionado com a elaboração de propostas de realização profissional em música, né, sob orientação. Então, isso tudo faz parte dessa relação que a gente tenta estabelecer com a realidade profissional. Bem, isso foi o que a gente fez, né? E as experiências, os resultados disso é que a gente tem tido como é que eu posso dizer? Um percurso dos estudantes, né, muito mais focado, digamos assim, porque eles conseguem encontrar, né, na escola os elementos que os interessam, né, aqueles que são a parte principal daquilo que eles desejam desenvolver, né, passa a ser uma escola, nesse sentido, também mais inclusiva, porque não está restrita a um tipo de repertório. Até é bom se citar, né, também não está mais restrita a uma faixa etária. Isso também é outra coisa que era muito comum no modelo conservatorial, nós termos limites de idade. Esses limites normalmente não são oficialmente estabelecidos, né, eu digo, não há uma base conceitual necessária para isso. No entanto, eles costumam ser claramente determinados, né? Então, só pode entrar na escola até uma certa idade, só pode fazer tal instrumento até uma certa idade, priorizando-se, né, de maneira absoluta o ingresso na infância ainda, né? E a escola também encerrou isso. Hoje em dia, a escola não possui nenhuma espécie de limitação de idade, né? E isso, como eu comentei, permite, né, faz com que os estudantes consigam ter uma identificação maior e participarem de maneira mais ativa, né, da escola. E como experiências 2.0, eu coloquei aqui um destaque necessário, me parece, para a realidade que nós vivemos hoje, né? Em virtude da pandemia, houve uma infeliz, né, desarticulação, né, do que vinha sendo desenvolvido, né, para que a gente pudesse garantir a segurança sanitária, né, e isso acabou trazendo, claro, que dificuldades. Imagine um curso de música, né, uma arte de performance, ele é essencialmente presencial. Os meios tecnológicos atuais ainda não permitem, por exemplo, uma interação em tempo real entre músicos, não só do ponto de vista do trânsito de dados, mas também na qualidade da informação sonora, da qualidade da informação visual. Existem uma série de detalhes relacionados à performance musical que são tão sutis que a gente não consegue transmiti-los a partir de um foco único, de uma câmera e coisas dessa natureza. Então, realmente, a pandemia acabou colocando para nós circunstâncias novas e bastante difíceis. E aí surge, obviamente, a questão da mediação tecnológica, que foi absolutamente necessária, e que, de qualquer maneira, apesar do contexto no qual essa necessidade se impõe, ela também acaba apresentando para nós potenciais. Ou seja, a mediação tecnológica foi uma solução emergencial, não ideal, mas o nosso uso dela, né, nos fez perceber que há um potencial, pelo menos para certos tipos de atividade, e isso já nos coloca também um norte para a proposição de projetos futuros, né,
e que a gente entende que podem alcançar uma quantidade cada vez maior de pessoas, né? E, para além disso, o que foi colocado como contexto nacional e contexto local é exatamente o fato de que a mediação tecnológica, ela meio que nubla essas diferenças, né? A gente passa a ter a possibilidade de interagir sem maiores dificuldades e problemas com contextos que não são apenas o nosso, né? A coisa mais fácil hoje em dia, por exemplo, é realizar encontros com colegas de outras universidades ou de outros locais do país e outros locais do mundo, inclusive, o que nos permite ter uma agilidade muito maior para discussões, né, e que permite também ao estudante o acesso a informações não mais preso apenas à escola. Bem, só voltando aqui. Existem alguns desafios que se colocam para nós hoje, né? E aí, como desafios, eles são, obviamente, a base, né, que se coloca para a solução para a solução e para a construção das nossas futuras experiências, né? Uma delas são as novas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, que foram publicadas no início, em janeiro agora de 2021, e que trazem uma série de alterações de conceitos que nos preocupam também, por razões óbvias, não é exatamente o momento de tratar disso, mas nos preocupam exatamente pela visão de uma educação profissional que implique numa relação quase que de submissão à ideia de mercado, né? Há uma nova edição dos catálogos nacionais de cursos técnicos de nível médio, e aqui só uma observação. Diferente dos outros níveis de ensino, os cursos técnicos de nível médio, eles são regulados por sua legislação, mas essa regulação, digamos assim, ela é consolidada num documento que é um catálogo de fato, né? Todos os cursos ofertados e reconhecidos, né, no âmbito da legislação brasileira, eles estão congregados nesse catálogo que apresenta uma síntese dos nomes desses cursos, das características principais deles, das cargas horárias, das documentações de referência e por aí vai, né? Então, o catálogo nacional, na sua 4ª edição, publicado também agora no final do ano passado, ele também traz algumas alterações, inclusive com a extinção de alguns cursos técnicos que a escola de música estava em construção para oferta, porque são cursos que nos interessam e que se relacionam diretamente com a nossa realidade, né? Então, essa nova edição nos traz também desafios na necessidade de adaptação e renovação dos nossos projetos pedagógicos, com o cuidado necessário para nós não cedermos a essa visão que nos parece equivocada, como comentei agora, de que a educação profissional ela necessariamente existe de maneira exclusiva a serviço do mercado, ainda mais tratando de arte, né? E, finalmente, o contexto nacional, também por óbvio, não seria nem necessário citar, né, mas o fato é que nós, como uma escola federal vinculados a uma universidade federal, né, nós sofremos de maneira muito mais direta os mandos, desmandos, novamente falando, os equívocos conceituais, né, que emanam do governo atual. E isso também nos coloca um desafio muito grande. Espero que um desafio por curto período, né, afinal de contas, nós teremos ano eleitoral agora em 2022, né? Mas o fato é que as modificações e entendimentos, por vezes emanados, né, eles realmente dificultam bastante a nossa atuação. Vou dar um exemplo prático disso. Essa nova edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, ela foi proposta, por exemplo, sem qualquer consulta aos integrantes da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica que ofertam os cursos de música, né? Entre as escolas técnicas vinculadas, além a universidades federais, além da escola de música, nós temos a escola de música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e nós temos a escola de artes da Universidade Federal de Alagoas, né? E no âmbito dos institutos federais temos vários institutos que ofertam cursos de música, né? Inclusive nós aqui já com algumas décadas de experiência, a Federal do Rio Grande do Norte também, e nem por isso fomos chamados ou sequer ouvidos, quando a consulta pública, já com o modelo
com as proposições prontas do catálogo foi realizada, nós não tivemos nenhum, vamos dizer assim, status diferenciado, né? Não nos foi perguntado como pessoas que têm o conhecimento das suas realidades, não nos foi perguntado nada de maneira específica, apenas se abriu a consulta pública e as nossas solicitações registradas na consulta foram simplesmente e solenemente ignoradas. Então, esse é um exemplo do que eu coloco como dificuldade no âmbito do contexto nacional, no âmbito da relação com o atual governo. E, finalmente, existe o desafio contínuo, né, da nossa realização com o nosso contexto local, porque, afinal de contas, é onde nós estamos, é onde nós estamos construindo, né, essa nossa história, é onde nós pretendemos construir essas nossas experiências, e por isso nós precisamos estabelecer de maneira cada vez mais efetiva um diálogo com essa nossa realidade. Bem, então é isso que eu gostaria de apresentar a vocês, e eu agradeço, portanto, e professora Cimei, devolvo a palavra. Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos, né? Na verdade, obrigada pelas contribuições, né? São questões que nos fazem refletir acerca dos desafios, né, das escolas profissionalizantes, sobretudo das escolas profissionalizantes no norte do Brasil. E agora a gente vai passar a palavra para o professor Tarek Coelho Alves, né, que é coordenador dos cursos técnicos da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Eu vou ler um pouco do currículo do professor Tarek. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo, especialização em Estudos Contemporâneos do Corpo em Artes Cênicas, também cursou o técnico em Cenografia e mestrado acadêmico em Artes, o PPG Artes. É integrante da Companhia Moderna de Dança desde 2005, atuando como diretor da produção técnica da Companhia Moderna de Dança, bem como, atualmente, é um dos diretores cênicos dessa companhia. É iluminador cênico e cenógrafo, professor efetivo da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em iluminação, atuando principalmente nos seguintes temas: dança, iluminação cênica, fomento educacional, ensino formal e espetáculo de rua e estruturação técnica dos espaços cênicos, além de iluminação de exposições. Em 2015, assume a coordenação do programa de extensão Alto do Círio e, desde então, vem trabalhando no campo das artes de cortejo, realizando anualmente o espetáculo Cortejo Alto do Círio. Integra, desde 2003, a Associação Cultural Animazon. Hoje atua na Escola de Teatro e Dança como coordenador dos cursos técnicos. Professor Tarek, seja muito bem-vindo. Está com você a palavra. Olá, bom dia a todos, todas e todos. Eu queria agradecer ao convite do professor Dori Edson, cumprimentar a professora Cimei, o professor Carlos, né, que nós estamos aqui nessa mesa. E, assim como o professor Carlos já deu uma introdução sobre um pouco das escolas técnicas, porque as escolas técnicas na UFPA, ela tem umas histórias muito parecidas, começaram por volta de 1960, através de um serviço, no caso, de teatro e de dança, né, que é a Escola de Teatro e Dança, e foram evoluindo e chegaram ao ponto que estamos hoje em dia, né? Hoje em dia, a Escola de Teatro e Dança é uma subunidade do ICA. Ela oferece, para além da educação profissional, né, dos cursos técnicos, a gente também oferece curso superior, a gente oferece licenciatura em teatro e tecnólogo em produção cênica, a de especialização, que a gente está com uma especialização técnica atuando no atual momento, né, na Escola de Teatro e Dança. E oferecemos 5 cursos técnicos: o curso técnico em teatro, curso técnico em dança, intérprete criador e em dança clássica, o curso técnico em cenografia e curso técnico em figurino cênico. Desses cursos técnicos, o curso técnico em cenografia e o curso técnico em figurino cênico são cursos técnicos que foram que a Escola de Dança foi pioneira. O curso técnico em cenografia foi um dos primeiros cursos técnicos oferecidos, foi pela Escola de Teatro e Dança, e o curso de figurino cênico
foi um curso criado dentro da Escola de Teatro e Dança, defendido pela gente para inserção dentro do catálogo, e dessa forma a gente conseguiu, hoje, ser um curso técnico a nível nacional, o curso técnico em figurino cênico, né? E aí, dentro disso, já começam nossos desafios, né? Que aí é o desafio do reconhecimento das nossas áreas enquanto campo de atuação do técnica para o ensino, né? Essa formação técnica nas artes, né? O nosso desafio já começa aí, o momento em que a gente se faz ser reconhecido como um campo de trabalho, um campo de atuação que merece reconhecimento e merece uma legislação em cima disso, para que a gente possa transformar o nosso campo em área de educação, né? Em área de artes, a arte sendo curso técnico reconhecido a nível de MEC, a nível nacional. Isso nossos desafios eles já começam por aí. E aí, o Carlos fez uma introdução bacana sobre os aspectos dos ensinos, né, que, como eu disse, ele direcionou para a escola de música, mas que também não foge muito do ensino das artes no seu contexto mais amplo. E eu queria já passar a fala para o nosso contexto atual mesmo, do nosso ensino técnico, né, ensino profissionalizante técnico na Amazônia, as nossas dificuldades e nossas atuações no ensino técnico na Amazônia das artes, né? No nosso caso, da Escola de Teatro e Dança, das artes cênicas, as artes da cena, do teatro, da dança, do figurino e da cenografia, né? Nossos grandes embates hoje, tirando o momento da pandemia, mas até o momento da pandemia, a gente estava com esse reconhecimento dos cursos, reconhecimento como área de atuação profissional, né? Fazer com que o mercado de trabalho entenda que são áreas de atuação, são áreas reconhecidas e áreas legisladas, que temos, sim, diplomas, temos cursos profissionalizantes nessa área, e que o profissional ele precisa, sim, ser reconhecido como um profissional técnico capaz, um curso com dedicação, né, e que o que ele apresenta não é algo sem estudo, é algo que tem um momento de estudo, tem a sua carreira formativa, né? Então esse é o nosso principal desafio no momento, até o momento atual mesmo, no momento da pandemia. E aí, para além desse desafio do mercado de trabalho, a gente, com o processo da pandemia, nós enfrentamos alguns problemas muito sérios com relação a esse ensino, né? Principalmente com o curso de teatro, a gente teve problemas que temos até hoje, porque o curso de teatro, como o Carlos comentou na música, né, a dificuldade de estar conectado via dispositivos remotos, no caso do teatro, a gente impede o contato físico das pessoas, em que o teatro é uma arte do coletivo que necessita de estar em contato com outras pessoas. Mesmo quando o ator ou a atriz está sozinha em palco, ela só está sozinha em palco, mas ela tem toda uma relação com o diretor da cena, com o cenógrafo, com o figurinista. Então, é toda uma atuação em conjunto presencial, em que a gente teve e está tendo muita dificuldade com relação a esse ensino da arte à distância, né? No caso do teatro e da dança. Porém, a gente também temos que dar louvores aos cursos de cenografia e figurino que conseguiram bem manter um aprendizado no seu ensino remoto. A dança, por exemplo, né, a gente conseguiu, nesse período remoto da UFPA, conseguiu estabelecer o ensino, né, a gente conseguiu aos trancos e barrancos, né, a gente sabe que tem a ausência de algumas coisas, mas a gente conseguiu fazer com que o aluno tivesse a percepção do que era preciso ser ensinado na dança, né?
E na cenografia e no figurino, os professores eles conseguiram fazer com que as aulas e o ensino pudesse ser bem divulgado e conseguiram repassar o conteúdo das disciplinas para os alunos em si, né? Então, isso também foram grandes vitórias que nós conseguimos nesse período da pandemia, que foi também o ensino remoto, fazer com que algumas coisas na cenografia e no figurino dessem certo nesse ensino. Além da questão do ensino remoto, a gente pode, no nosso ensino das artes aqui na Amazônia, a nossa dificuldade maior realmente é alcançar os mais diversos lugares, e mais diversas localidades que o ensino fica concentrado em Belém, né? Então, nossas vitórias com o ensino remoto é alcançar esse aluno que está distante, esse aluno que está numa localidade distante. A gente sabe a dificuldade que a internet tem dessa atuação remota, né? Mas a gente foca no fato da possibilidade de alcançar outras pessoas em outras cidades, né? Eu estou um pouco perdido com relação ao tempo, assim, mesmo, porque eu estou vendo um horário antigo, e aí eu não sei quanto tempo a gente vai ter, desculpa, porque não sei se a gente vai aumentar o nosso tempo ou não. Você pode me ajudar com isso? Se eu continuo falando sobre tudo, podemos avançar. Então, o nosso maior desafio atualmente no ensino das artes, pelo menos aqui na Escola de Teatro e Dança, está sendo conseguir conciliar a aula remota com a aula presencial, o que deveria ser a aula presencial. Esse momento que a gente está num momento pandêmico, uma quarta onda vindo, a gente está em planejamento de retorno, e como fazer esse retorno com esse novo processo chegando de uma nova cepa, de uma nova variante que está bem forte aí, né? Então, esse seria nosso momento desafiador atualmente no ensino das artes aqui na Escola de Teatro e Dança. Acho que é assim meio que cai. E eu vou continuar falando, porque assim meio caiu. Outro desafio que a gente está tendo é esse momento que a gente tem que ser várias pessoas, né? Então, vou citar o momento atual que a gente está aqui. A gente está nesse momento, assim, ele está em Brasília, eu estou na escola de dança, o Carlos está na escola de música. Então, cada um está num ponto e a gente está se desdobrando para poder realizar um evento. Da mesma forma que a gente está aqui online, na própria escola de dança, a gente está realizando um seminário integrado que, da mesma forma, reunimos vários artistas, vários ex-alunos de várias localidades de Belém e do Brasil, né? Então, esses desafios da localidade, o remoto, ele tem sido bem desafiador e bem legal, quando a gente precisa trazer um convidado, trazer uma pessoa externa para poder estar atuando com a gente nesses seminários, nessas atuações. Esse meio eu estava te esperando voltar, já estava... Professor, minha conexão caiu, mas já voltamos aqui, né? Faltam só 4 minutos para você. Não, para mim eu estou para já concluir esse meio. A gente pode seguir. Ok. Então, dando continuação, só um minutinho, deixa eu desligar aqui esse telefone aqui. Eu estava acompanhando por aqui pelo celular. Bom, então, dando continuação, eu estava também acompanhando ver se tinham perguntas, né? Mas eu já queria me adiantar aqui e fazer um questionamento para os dois professores. Eu vejo que é um desafio
os cursos profissionalizantes, né, da Universidade Federal do Pará, um desafio para todos nós professores, né, para a comunidade, para a sociedade de um modo geral, um desafio no sentido de que vivemos numa região, né, em que há carências, né, de vários cursos profissionalizantes, mas também um grande desafio nesses tempos de pandemia. E a minha questão é pandemia, né? Que contribuição ou que apoio, né, a universidade, por meio dos cursos técnicos, tem dado aos alunos no sentido de que eles possam realmente progredir, que eles possam se aperfeiçoar ainda mais, mesmo nesses tempos de pandemia. Pode falar, professor Tarek, em seguida o professor Carlos pode falar. Então, acho que eu posso falar no sentido porque as nossas atuações da escola de música e da escola de teatro e dança, no sentido dessa assistência aos alunos, ela tem sido muito harmoniosa nesse ano pandêmico. A gente conseguiu sincronizar algumas ações, né? Então, a gente está com a oferta da assistência estudantil, né? Nossa bolsa permanência, ela está atuante. A gente conseguiu fazer com que ela fosse disponibilizada para os alunos se inscreveram, quem tinha a possibilidade de receber, está recebendo a bolsa, né? E essa semana a gente soltou também o nosso kit acadêmico, né? O edital do nosso kit acadêmico, que disponibiliza uma verba para que os alunos possam adquirir equipamentos, adquirir material de aula para os cursos, seja da escola de teatro e dança, seja da escola de música, né? E a gente tá sempre antenado com as ações da própria SAEST nessa possibilidade da conexão com a internet, né? A UFPA disponibilizou um edital de chips de dados, né, para celular, e isso e os alunos dos cursos técnicos foram contemplados também com chips. Então, a gente está sempre procurando desenvolver políticas de inclusão digital desses alunos que estão com essa dificuldade, que, devido ao ensino remoto, elas não tinham acesso, então ainda não têm acesso, né? E que o fato de eles virem presencialmente, eles tinham os equipamentos todos aqui na escola. Agora, os alunos precisam ter o equipamento nas suas casas para desenvolver essa parte, né? Então, isso tem sido um desafio muito grande para a gente. E quando falo equipamento, no caso da escola de dança, e eu acho que eu posso falar pela escola de música quando a gente fala sobre instrumentos, né, que também é um equipamento. Então, eu acho que o Carlos, se quiser continuar e dar uma contribuição, fique à vontade, Professor Carlos, por gentileza. Há pouco a acrescentar, porque, como o Tarek comentou, a gente tem trabalhado juntos, né, na proposição dessas políticas, então o que ele falou abrange basicamente o que tem sido feito. Eu só repetiria, né, deixando bem claro, existe a SAEST, né, que efetivamente colaborou de maneira importantíssima como ele falou, com a liberação dos chips que foram necessários. Vários alunos da escola foram contemplados com esses chips. E existem os recursos, né, é importante que se diga, né, existem os recursos específicos, né, da educação profissional técnica de nível médio, que as escolas recebem para esse fim, e como o Tarek falou, que foram disponibilizados tanto para bolsas, né, bolsa permanência, para que os alunos em condição de vulnerabilidade, dificuldade, pudessem pelo menos ter, né, esse apoio que é mínimo, né, mas que é o possível, e também a disponibilização do kit acadêmico, né, com a possibilidade de aquisição de um ou outro item necessários, né? Então a colaboração foi essa. A gente sabe que, infelizmente, é muito pouco diante do problema, muito pouco diante do tamanho da situação que se colocou, mas é o que foi possível de fazer com os recursos que temos. É isso. Ok. Professor, uma outra questão em relação a esses documentos, né? Como as novas diretrizes curriculares nacionais, né? Essa nova edição dos catálogos, né?
e eu sei que tanto para a escola de teatro e dança como para a escola de música, esses documentos são muito importantes, porque eles dão direcionamento, né, para o melhor desenvolvimento dos cursos, né? E nós sabemos que, infelizmente, né, os cursos ou as escolas não são consultadas na hora de organização, de estruturação desses documentos, né? Diante disso, como as escolas têm se posicionado, né, para rever algumas dessas questões, alguns desses artigos que vão, na verdade, bater de frente com aquilo que já está sendo feito, já está sendo discutido na Universidade Federal do Pará? Pode falar, professor Carlos. Começa comigo dessa vez? Ok. Tá certo. Essa é uma questão importantíssima. Existe um limite daquilo que a gente pode fazer, né? Quando as proposições de alteração normativa ou legal, quando elas passam, né, por uma participação mais ampla dos atores que, de fato, né, exercem suas funções, né, no palco específico, isso é melhor, porque a gente tem como propor soluções baseadas nas experiências reais que a gente tem, né, e discutir essas propostas de soluções e encontrar compromissos, né, meios termos, digamos assim, né, porque de repente aquilo que pode ser uma solução para a gente não funciona direito para a instituição. Então, quando isso ocorre dessa maneira, como já ocorreu eventualmente, é muito mais fácil da gente lidar, até porque a gente domina o processo e, ao dominar o processo, a gente pode contribuir melhor para as adaptações necessárias, né? No caso específico, né, dessas normativas, como você colocou, a situação agora é muito complicada, porque a norma está posta. A gente não tem como simplesmente descumpri-la, né, sob o risco de nossa oferta, né, de cursos e tudo mais, ela ser, digamos assim, desautorizada. Então, o que nós fazemos, nesse caso, por um lado, o CONDETUF, que é o Conselho dos Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas, eventualmente não, sempre que necessário, ele se manifesta. Nós, por vezes, solicitamos também da própria reitoria da Universidade Federal do Pará e dos diversos setores que também, né, se manifestam, mas, de certa maneira, há um limite, né, daquilo que pode ser feito uma vez que a norma já esteja publicada e em vigor, né? É um pouco complicado, mas é essa a situação. A gente tenta, na verdade, adaptar as nossas ofertas, aquilo que é determinado, tentando resguardar da melhor maneira possível, né, os consensos que já foram construídos aqui localmente. Professor Tarek. Eu, assim, contribuir com a fala do Carlos. O Carlos já falou bastante do que né? A gente está enfrentando um momento do governo que ele impõe regras, as regras chegam para serem executadas. A gente está no embate político para tentar fazer com que essas regras elas sejam o mais corretas possível, mas tem vezes que chegam regras que a gente precisa realmente bater e tentar seguir com a nossa forma de fazer a arte, nossa forma de fazer o ensino, né? Mas é uma luta diária, porque às vezes chega só o decreto e o cumpra-se, né? E isso é realmente muito complicado. E aí precisa fazer uma luta de base para que esse cumpra-se não se cumpra, né? Então, são essas questões que a gente está sofrendo nesse momento. Certo, a gente já vai para a conclusão, né, dessa sala virtual, dessa mesa virtual, mas eu queria que vocês concluíssem pensando numa questão que eu considero super importante, né? Bom, essa é uma mesa que eu considero não só importante, mas essencial para a compreensão dos níveis e modalidades de ensino da Universidade Federal do Pará, né? Estamos falando da educação profissional de nível médio, né? E assim, essas escolas existem desde a década de 1960, e como
ela hoje está fazendo parte, né, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. A gente tem uma coordenação, né, dos cursos técnicos e da educação básica também, no sentido das escolas formais, né, o caso da escola de aplicação. Como que vocês estão vendo esse momento de discussão em que as escolas técnicas estão vindo aqui colocar o seu trabalho, dizer o que fazem, a finalidade, o objetivo dos cursos? Qual a importância que isso tem para a comunidade acadêmica e também para a sociedade? Eu acho que nesse momento, Cimei, esse momento da gente estar aqui é um reconhecimento de alguns anos de luta para esse reconhecimento, né? Apesar das escolas desde 1960, a gente tem uma falta de reconhecimento das ações das escolas de música, escolas de teatro, dança, e até da própria escola de aplicação dentro do âmbito da UFPA, né? Então, é uma luta que também é diária para que a gente seja reconhecido e seja até atendido pelas políticas de atuação da UFPA no sentido mais amplo, né? Então, desde a última dessa última eleição do reitor, a gente tem estreitado conversas muito grandes com relação a essa atuação, a atuação geral da UFPA para o reconhecimento das atividades que as escolas realizam, né? Então, isso é muito importante. A gente está aqui é muito importante porque faz parte desse reconhecimento que a gente tanto vem lutando durante esses anos. Na verdade, é dar visibilidade, né, para as escolas técnicas da UFPA. Professor Carlos. Perfeito. Eu acho que a transmissão já encerrou lá, mas só acrescentando, eu acho que é importantíssimo pela visibilidade, pelo reconhecimento, como disse o Tarek, mas eu vou acrescentar só mais um ponto que eu acho que é primordial, que é o seguinte: talvez a Universidade Federal do Pará ainda não tenha percebido o potencial e a importância que este nível e modalidade de formação podem ter para ela. Os cursos técnicos de nível médio permitem um tipo de inserção e um tipo de construção, digamos assim, de conhecimento que é diferente daquele da educação superior e que pode se constituir num elemento diferencial para o desenvolvimento da nossa região. Então, a expansão, nós estamos falando aqui, é uma mesa voltada para o ensino de artes, no entanto, a educação profissional técnica ela não precisa se restringir às artes, não deve se restringir às artes, e volto a dizer, ela pode ser, na verdade, um recurso estratégico para a inserção da UFPA, né, no contexto do desenvolvimento regional. Então, acho que não só a questão do reconhecimento, como disse o Tarek, da visibilidade, como disse esse meio, mas talvez, espero que sim, que seja apenas a semente de um processo de desenvolvimento constante desse nível e modalidade de ensino no âmbito da UFPA, por tudo que ele pode representar. É isso, então. Obrigado e um abraço. Ainda ao vivo, professor Carlos, agora já vamos finalizar em definitivo. Gostaria que o professor Tarek fizesse suas considerações, em seguida o professor Carlos, e depois volto para mim para a gente encerrar. Tá bom? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando enquanto escola, na Escola de Teatro e Dança. Eu queria agradecer ao Dori Edson, agradecer a Cimei e ao Carlos, e agradecer toda a organização do seminário que a ProEG está realizando para nosso momento aqui, né? E dizer que a Escola de Teatro e Dança está funcionando, que o nosso edital está aberto, tanto os dois, a Escola de Teatro e Dança e a Escola de Música está tão junta que os dois editais de seleção estão abertos ao mesmo tempo. Que a gente está com nossos editais abertos e que a gente está sempre atendendo às demandas da comunidade acadêmica. É isso. Muito obrigado. Perfeito. Da minha parte também, gostaria de agradecer o convite, professor Dori Edson, e agradecer a ProEG, parabenizar pelo evento. Ontem eu estava assistindo, né, a fala do professor Ronaldo, da professora Zélia, né, e realmente é muito enriquecedor.
e importante para a universidade. Então, agradeço a oportunidade, reforço o fato que nossos editais de seleção estão abertos, então qualquer um que deseje, de fato, estudar música ou teatro e dança, né, Tari, que os editais estão abertos no site do CEPES, e fique à vontade para nos conhecer, visitar. A gente funciona fora do campus, aqui na Avenida Conselheiro Furtado, né? Então, é isso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor Tarek e professor Carlos, pelas contribuições nessa manhã. Quero agradecer muitíssimo a PROEG, né, por meio do professor Dori Edson, que me convidou para mediar essa mesa virtual, e dizer que estamos à disposição. Obrigada por esse seminário muito interessante de projetos educacionais, né? E hoje falamos das experiências formativas em artes na área da educação profissional. Obrigada e vamos continuar assistindo, né, esse seminário que vai até amanhã. Um abraço.